quero convidá-los para abrirem a Bíblia Sagrada no texto de Mateus capítulo 24, versículo 13. É um pequeno versículo, mas que diz muita coisa para o nosso coração. Talvez alguns de nós fujamos desse versículo, porque ele nos lembra o que em teologia nós chamamos de arminianismo. E como não somos arminianos teologicamente, somos mais calvinistas do que arminianos, a gente foge desse texto, mas da Bíblia a gente não pode fugir nunca. Eu não vou fazer exposição bíblica sobre o texto, mas vou usá-lo para contar uma coisa para os irmãos e depois fazer a aplicação. Diz o versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou repetir. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, eu quero começar por contar aos irmãos a minha experiência com a cirurgia de hidrocistoma. Esta bolinha que eu tinha aqui do lado, que os irmãos viam e às vezes dava até mal-estar no irmão por ver uma bola desse jeito, falando assim, como é que o pastor convive com esse negócio, né? Já estava prejudicando o meu campo visual, além do que, dependendo do meu estado emocional, ela torrava de quente, ela ardia, ela doía, e sempre, o tempo todo, lacrimejando, saindo lágrimas e me incomodando. Ela era pequena quando eu me casei, pequenininha, já estava ali, mas agora nos últimos 2 anos ela resolveu progredir a passos largos. E Elaine insistiu para que eu fosse tirá-la. Então eu fui até uma clínica de olhos, e chegando lá na clínica, o oftalmologista olhou e disse, olha, isso daí é um hidrocistoma, nós retiramos sim, é simples, 5 minutos a gente tira isso, não tem problema, é uma coisa tranquila. Eu falei, se é assim, tá bom, né? Uma coisa vai ser aqui no seu consultório mesmo? Não, tem um outro consultório no outro endereço e a gente retira lá. Assim eu senti firmeza, falei, não tem problema, então vamos fazer. Ele falou, só precisa de uns exames para a gente saber se o sangue tem coagulação, tudo direitinho, se o coração está batendo certo. Então, bom, fiz os exames, o convênio do qual eu sou dependente de minha esposa, iria demorar para aprovar, foi por isso que eu disse, talvez aprove, talvez não aprove, então vamos ter que deixar para outro dia, mas um dia antes aprovou. Eu disse, tá bom, então vamos. E aí quando eu fui para lá, já olhei, a coisa não era do jeito que eu estava esperando, não era consultório nenhum, era hospital mesmo. Aí fiz a minha inscrição lá, e era para minha esposa estar do meu lado, ela já não poderia me acompanhar, eu iria sozinho. Fui lá para o retirado, mandaram tirar toda a minha roupa, colocar as roupas de cirurgia. Eu disse, essa história está meia diferente aqui do que eu esperava. Aí sentei na cadeira de rodas e fui para o centro cirúrgico. Ali estavam sendo operadas pessoas com catarata, uma série de outras coisas, e eu disse, eu não estou entendendo, se o negócio é tão simples, por que eu estou no centro cirúrgico? E aí então veio a enfermeira, já toda paramentada, e disse, o senhor Wagner, venha para cá. Aí quando cheguei lá, já estava a maca de cirurgia. Eu falei, mas não seria no consultório? Não, o senhor vai para a cirurgia mesmo, então o senhor sente que nós vamos fazer os procedimentos. Sentei, e quando eu deitei, como isso aqui dobrava para o lado errado, eu não conseguia respirar. E aí, então, eu comecei a passar mal. E num determinado momento, me amarraram, e eu passando mal, me cobriram a cara, me deixaram apenas um buraco aqui.
Eu disse, esse negócio está errado, não era isso que era para fazer. E aí então eu falei, olha, me desamarra aqui porque eu estou passando mal. Aí o médico disse, cancela a cirurgia. Eu disse, olha, doutor, não era bem assim que estava programado. Ele disse, olha, o negócio é o seguinte, o senhor está aqui, eu vim para cá para fazer a sua cirurgia, convém o senhor aproveitar essa oportunidade de fazê-la agora. Se deixar para mais tarde, não sei se vai dar, não vai dar, etc. e tal. Aí eu pensei assim, eu cheguei até aqui, eu me sinto muito mal, mas se eu não enfrentar isso, eu só vou postergar para mais tarde, e depois também, se eu tiver algum outro problema por causa desse tumor, eu não vou poder dizer que tratamento não me foi oferecido. Então eu falei, olha, e pensei nos meus filhos, né? Pensei nos meus filhos, eu disse, seja o que Deus quiser, eu vou fazer. Voltou o mesmo processo, me amarraram os braços, eu pedi pelo menos para deixar as minhas pernas soltas, para eu poder movimentá-las, e assim então eu conseguiria respirar um pouco melhor. Então começou o processo de aplicação de anestesias. Anestesia do olho. Na hora que pinga você não sente muita coisa, parece que não aconteceu nada, a fatura vem depois. E aí começava, anestesia aqui, anestesia aqui, anestesia aqui, anestesia aqui, anestesia aqui. E o ar me faltando. E os 5 minutos foi para 10, foi para 15, foi para 20, foi para 25. Eu falei, doutor, como é que está o negócio aí? Ele disse, eu estou cavocando. Que eu já não sentia mais nada, né? Aí de vez em quando aquela luz acendia e ele enfiava o dedo no meu olho, aquilo feria, mas como estava anestesiado, eu não estava sentindo, mas era um mal-estar muito grande. Aí depois dos 40 minutos ele disse, olha, já tirei o tumor. Era muito maior do que eu pensava. Agora vamos ao processo de sutura. O senhor tem que me ajudar, não se mexa. E lá vai, né? E abre o meu olho, e enfia a agulha, e tira, e volta, e tira, e põe. E o ar me faltando, dá 45 minutos, 50, 55 minutos, 1 hora. O senhor já fez? Ele falou, ó, faltam 3 pontos. Eu falei, quantos pontos? O senhor disse que eram 2 pontos. Ele disse, eu disse, já dei 8. Aí eu pensei, eu acho que ele rasgou a minha cara até a orelha, mais ou menos, né? Aí costurou, e aí tirou, disse, o senhor está de parabéns, o senhor foi muito bem nessa cirurgia. Aí a anestesia começou a passar, eu fui para o carro, eu disse, Elaine, isso aqui está doendo, mas você não imagina. E eu não conseguia virar a bola do olho, parecia que havia areia dentro, a dor imensa, inchou. Foi a hora que eu mandei um vídeo, dizendo, olha irmãos, estou aqui e tal. Como o celular filma ao contrário, o pessoal pensou que eu estava no volante dirigindo, mas não estava. Estava sentado no banco do passageiro. Logo que eu desliguei, eu já não aguentava mais de dor. Elaine passou na farmácia, comprou pomadas e um colírio. E aquela tarde, aquela noite foi terrível, terrível. Muita dor. Eu não podia olhar, virar o olho, que parecia que estava arrastando assim numa lousa. Noite difícil, mas eu tinha no meu coração uma alegria. Eu tinha vencido aquilo. Eu tinha feito. Eu poderia olhar para o espelho e não sentir vergonha. Eu tinha enfrentado e tinha conseguido. E aí, do outro dia para frente, até hoje, parece que faz tanto tempo, foi sábado agora, né? Cada dia vai melhorando um pouquinho mais. Aí eu quero agradecer os irmãos que ligaram, que escreveram para mim, etc. E eu avisei hoje de manhã, eu irei para o culto, se Deus quiser. Aí até o irmão José Carlos disse, mas pastor, se o senhor não está bem, fique em casa, etc. Eu falei, não, com a graça de Deus, vai dar para eu ir. E aí então, lavei bem, deixei tudo certinho, vim e graças a Deus estou aqui. Bendito seja Deus. O tumor tinha 3 centímetros
e meio. Ele saiu, ele me mostrou o tumor, parecia um chiclete mascado, marrom, né? Aqui era uma coisa, mas ele fora, né, era outra. E aí foi para biópsia. É uma praxe, não é que ele encontrou alguma coisa, mas é que tudo que você retira vai para esse tipo de exame. E seja benigno ou seja maligno, ele já saiu daqui, né? Agora, por que eu estou falando isso e por que eu citei esse versículo? Porque a minha experiência me deu um exemplo sobre o que é a vida cristã. Sabe por quê? Porque quando nós nos convertemos, se é que nos convertemos de fato, e se nos convertemos do jeito que a Bíblia ensina, alguém apresentou para nós a cruz. Porque se nós nos convertemos, tendo sido apresentado para nós a bênção, a prosperidade, a cura de enfermidades, a libertação de problemas, então nós não nos convertemos ao Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Então, se nós de fato nos convertemos ao Senhor, nós fazemos o que eu fiz na mesa de cirurgia. Eu me senti mal, eu me senti incomodado, e eu quase desisti. Na vida cristã, muitas vezes, nós também nos sentimos incomodados com as provações e as dificuldades que atravessamos ao longo da nossa vida. Às vezes nós sofremos, às vezes nós choramos, às vezes nós adoecemos, às vezes brigam conosco, às vezes nós brigamos com outras pessoas, e às vezes nós nos decepcionamos tanto que a gente diz assim: vou desistir, vou parar. Mas aí a palavra de Deus vem e nos exorta com a seguinte palavra: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, a gente cai em si e pensa o seguinte: gente, por que eu vou desistir da minha vida com Deus agora? Nessa altura da minha vida, neste momento da minha existência? Não! Se eu tomei a cruz e era para ir até o fim, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou até o fim. E quando vou até o fim, lá na ponta, não o médico vai virar e dizer assim: o senhor foi bem. É o próprio Senhor Jesus que vai dizer: bom está, servo bom e fiel. Mas somente para aquele que não desiste. Aí alguém pergunta: mas se alguém aceitar Jesus como Salvador e desistir no meio do caminho, ele perde a salvação? Não, é que ele nunca teve. Porque quem tem não abandona o Senhor no meio do caminho. Quem conhece ao Senhor Jesus reage como o apóstolo Pedro reagiu quando Jesus chegou e disse assim para ele: vocês querem ir embora também? O que Pedro disse? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Pode acontecer das dificuldades nos levarem até a uma suposta briga com Deus. Mas sabe o que acontece? É mais ou menos assim. O meu Josué, ele é muito bravo. Quando ele quer, ele fala um outro idioma, né? Eu não consigo entender o que ele diz, mas ele faz aquela cara feia como se ele estivesse dizendo alguns impropérios que a gente não consegue entender. Ele fica bravo e daqui a pouco ele vem, abraça e vem para o meu colo. É mais ou menos assim o que acontece com um verdadeiro filho de Deus. Às vezes as dificuldades fazem com que ele fique bravo, chateado, até reclame,
Mas sabe como que termina essa história? Termina no colo de Deus. Nós enfrentamos a crise, sofremos, brigamos, mas vamos parar no colo de Deus, e a gente vira para Ele e diz assim: papai, para onde eu vou, se só o Senhor é o meu pastor, se só o Senhor é o meu Deus, se só o Senhor é a minha razão? Então, como é que eu entendo a palavra de Deus? Eu entendo o seguinte: aquele que é salvo persevera até o fim. Aquele que não é salvo para no meio do caminho. Nós somos de que tipo? Daqueles que vão ser como aquele que Jesus disse, um construtor que não planejou direito a construção, foi se dar ao luxo de fazer uma torre, não tinha mais dinheiro para terminá-la, deixou lá aquele escombro de pé, onde todo mundo olha e fala assim: olha que rapaz bobo, gastou uma fortuna e não fez nada. E aquele que desiste da fé, longe de ser louvado pelos outros, também vão dizer assim: está vendo? Gastou 10 anos da vida dele com esse negócio de ser crente, agora está aí, ó, perdeu a juventude, a adolescência toda da igreja, agora está querendo recuperar o tempo perdido. Como é bobo! Ou seja, ele não é bom nem na igreja nem no mundo, ele não serve para nada. É como Jesus disse: é o sal insosso, é sal que para nada mais presta. Então nós precisamos tomar uma decisão, como eu tive que tomar na mesa de cirurgia. Estava diante de mim fazer ou desistir. Eu podia desistir, mas eu jamais me perdoaria se eu tivesse desistido exatamente naquele momento. Não, obrigado. Eu jamais teria me perdoado. Por quê? Porque eu estava lá. Agora eu não vou desistir, eu não vou voltar para trás. Assim também, você e quem me assiste através da internet, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que nos chamou para sermos seus discípulos, seus seguidores. E nós não somos daqueles que voltam para trás, daqueles que desistem. Nós somos daqueles que dizem o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Você é do tipo que persevera? Se você for, então você nunca vai passar pela sua cabeça a hipótese de abandonar o Senhor Jesus Cristo, de deixar o caminho da salvação e de tornar-se um rebelde diante do Pai Celestial. Nunca vai passar na sua cabeça. Você pode até ser tentado, mas quando a tentação vem, você fala: o quê? Deixar o Senhor? Jamais! Ele é a rocha da minha salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou pedir para o irmão José Leite orar para que esta palavra seja aplicada na nossa vida daqui para sempre, não só na nossa, como na vida dos nossos irmãos que nos assistem. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pela recuperação do pastor, por essa cirurgia que ele passou. Posso estar abençoando, Senhor, esta palavra que foi dada, que cada um de nós possamos olhar para a nossa vida e verificar se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nos abençoa, Senhor, também, que possamos cada dia mais estar na presença dEle, que possamos estar vivendo, Senhor, conforme o seu mandamento. Amém. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoa os que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que seja tocado nos seus corações. Não sei se já são crentes ou não são, mas que tu possa mostrar para eles a vida de cada do que está passando, Senhor. Nós estamos vivendo neste mundo, ó Deus, cheio de malignos, que a gente só presencia o mal, mas tu está aqui, Senhor, na esperança de que alguém possa ouvir a tua voz, ó Deus.
Nos abençoa, Senhor, e obrigado por esta palavra que nós ouvimos agora, ó Pai. Tudo isso eu quero pedir e agradecer em meu santo nome. Amém. Amém.